Hoje o programa Papo com Terapeuta recebe aqui a Ivonete Amaro, terapeuta holística, consteladora e trabalha com uma série de ferramentas vibracionais. E eu estou aqui hoje para poder bater um papo com ela. Tudo bem, Ivonete? Tudo bem, alegria estar aqui. Grato por ter aceitado o convite, né? Você é terapeuta holística, quais ferramentas que você trabalha? Ô, Lúcio, tem as preferidas, né? Aham. Então, sou consteladora sistêmica, tanto empresarial como familiar, né? E tem as ferramentas assim que todas elas é utilizável dentro do processo. Mas as minhas queridinhas é o Mapa das Emoções, por David Hawkes, né? A constelação sistêmica, os comandos da terapia quântica aplicada e os comandos do Reiki Xamanismo Ancestral. Fora isso, aí tem lá cromoterapia, o Reiki, biokinestesia, enfim, várias outras. Bacana. Como é que você chegou nas terapias, Ivonete? Como é que foi sua caminhada? Quando começou? Eu acho que eu já nasci trazendo isso, né? Eu já nasci trazendo isso porque eu sou filha de camponês e a minha mãe, ela já trazia da ancestralidade dela essa coisa da reza, do benzimento, esse poder de cura pelas plantinhas, pelos chás, né? Então eu cresci assim nesse ambiente. Então um ambiente assim muito familiar para mim que sempre me chamou muita atenção, desde sempre. Gosto de estudar, né? E tal. Teve um período da minha vida que eu fui empresária, trabalhei nessa área da aviação, né? Tive uma empresa, tal. Mas, aos 21 anos, eu tive contato com o Reiki Usui, né? E as pequenas coisinhas dos meus filhos, porque eu sou mãe de 3, né? E as crianças, às vezes tem aquele resfriado, aquela febrezinha, eu ia lá com o Reiki, aplicava, e eu sentia que aquilo passava, né? A criança dormia melhor e tal. Então, eu sempre tive esse contato. Mas só depois como é que eu vou falar? Da quebra dessa empresa, né? Que eu, depois de um período, porque toda perda gera muita dor. Então, você se dedica muito a uma empresa, se dedica a uma vida, né? Você constrói toda uma história ali. Daqui a pouco acontece uma série de coisas e você se perde, a empresa falha e você fica assim, sem chão. Falei, pô, e agora? Né? E agora? Então, primeiro passei pelo meu processo de luto, com muita dor, né? Senti dor física mesmo, sabe? Antes disso, eu tinha sofrido uns 2 ou 3 acidentes de carro, sem sequelas, tudo beleza. Mas, com esse processo da quebra da empresa, entrei num processo de dor física. Problema na coluna, joelho, perna, enfim. E aí eu fui entender melhor isso. E aí eu descobri as terapias holísticas. Entendeu? Assim, da forma como ela é aplicada hoje, ela é conhecida hoje, né? E aí me tornei terapeuta a partir dessa busca para me autocurar, entendeu? Em busca da minha cura, eu aprendi que é possível levar o bem-estar para outras pessoas. Bacana. É isso aí. E na sua caminhada como terapeuta holística, quais ferramentas você foi encontrando? Você já falou que a primeira foi com o Reiki, né? Uhum. E depois, como é que foi? Você foi encontrando quais ferramentas? Sim, o Reiki eu usava muito na família mesmo, né? Sobrinhos, em mim, né? A autoaplicação do Reiki, sempre buscando esse equilíbrio. E foi muito importante para mim nessa fase, né? Quando a empresa ela quebrou, né? Mas a coisa veio assim muito forte com a constelação sistêmica. Quando eu conheci a constelação sistêmica, tanto a familiar quanto a empresarial. Aí eu fui entender que esses fios assim, invisíveis que conectam uns aos outros e que existe essa questão sistêmica, né? E as leis sistêmicas que regem tudo isso. E daí eu fui entender melhor, inclusive, o porquê da empresa ter chegado, uma empresa que tinha assim, um potencial imenso, a primeira empresa homologada
na área de aviação civil no Brasil. Olha só que coisa, né? E, então, depois que... Aí eu fui entender todas essas conexões, e aí eu falei, é isso, é esse o caminho, né? E falou muito no meu coração. Eu chego a dizer o seguinte, eu passei por toda essa experiência, né? Mas para descobrir a que eu vim a esse mundo. E eu vim para ser terapeuta, nasci para ser terapeuta. Terapeuta primeiro de mim mesmo, né? Mas através do conhecimento, dessas ferramentas, através dessa relação, poder auxiliar as pessoas. Isso é que me enche os olhos, assim, entendeu? Entendi. Parece contraditório, né? Terapeuta com empresas, né? E Sim. como é que funciona a constelação empresarial? Ela, como é que diagnostica algumas... Como é que funciona? Como é que é isso aí? É bem complexo explicar assim, né? O tempo da gente é um tempo curto, não dá para falar com muitos detalhes, mas todas as relações, Lúcio, ela é sistêmica, né? Tem as leis que regem aquele sistema ali. E muitas vezes uma empresa ela inicia, às vezes tem um sócio, ou mesmo empresas pequenas que não têm sócio, mas ela inicia ali e tem uma energia que motiva isso, né? Como que essa pessoa chegou ali na construção daquela empresa. E muitas vezes uma empresa ela é forjada com uma energia que ela não favorece, que ela não promove o bem-estar. As intenções que estão ali, muitas vezes o foco está só na questão financeira, só no bem-estar e no interesse individual de quem colocou ali aquela empresa. Então, tudo isso interfere nessa sustentação para que essa empresa venha realmente prosperar e crescer. E, fora isso, tem as implicações sistêmicas mesmo, de como que esse dinheiro chegou ali para construir, sabe? Quais são as energias ocultas que estão ali por trás, interagindo, né? Essa relação desse empresário com o cliente, com o fornecedor, com o produto, as intenções. Esse mundo da energia, ele tem uma interferência no nosso cotidiano de uma forma absurda e que nem sempre nós temos clareza disso. Entendi. E a constelação, ela, no caso, a empresarial, ela possibilita isso, né? Esse empresário, essa pessoa que está passando por algum tipo de desconforto, de problemas ali na empresa, então, essa ferramenta, a constelação empresarial, ela permite você enxergar para além do que se apresenta, ver as conexões das energias que estão interferindo ali. Então, isso muitas vezes pode salvar uma empresa. Se eu soubesse disso antes, talvez a minha teria sido salva. E como você falou, né? Talvez você não estaria como terapeuta do jeito que você está, né? Temos um propósito, tudo tem né? Tem uma razão de ser. Tudo tem uma caminhada aí. Essa a constelação sistêmica, né? Que você falou que você tem dentro das terapias que você trabalha, tem as queridinhas, né? Sim. A constelação sistêmica, o que ela pode auxiliar a pessoa, assim, que tá, ela às vezes uma pessoa está com depressão, está com ansiedade, ou está buscando uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né? Os psis, né? E o que a terapia holística, com essa ferramenta da constelação, o que ela pode auxiliar a pessoa a enxergar dentro dela? Como é que funciona? Como é que é? Ô, Lúcio, eu diria o seguinte, que cada ferramenta ela traz a seu modo a possibilidade do cliente acessar a informação que faz parte do campo dele, dali, do que ele está passando. Então, dessa forma, a constelação sistêmica, enquanto ferramenta, é mais uma
ferramenta que auxilia a pessoa em todas as áreas da vida dela. Desde as áreas lá empresariais, relacionamentos, consigo mesmo, porque é uma ferramenta que te possibilita expansão de consciência, acessar, enxergar para além, né? E ele pode olhar para isso, para qualquer área da vida dele, tá? Então, a constelação sistêmica, ela traz isso, mas não é a única. Tem várias outras ferramentas que também têm esse poder de nos mostrar algo. Agora, tem pessoas que afinizam mais com uma do que outra, né? E cada uma também traz ali uma força no sentido de rapidez. Eu, particularmente, dentro dos meus atendimentos, da forma como eu desenvolvi o meu trabalho, porque eu tenho um protocolo de atendimento, né, onde como eu falei, eu junto algumas ferramentas, né? Eu não faço só a constelação sistêmica. Para constelar comigo, precisa passar por um outro momento, um primeiro momento até chegar na constelação. Então, eu acho que tudo isso faz com que o resultado seja assim, mais rápido. É o que eu tenho percebido na constelação sistêmica, nessa abordagem. Certo. O que seria o campo? Então, você ajudaria a pessoa a enxergar, acessar dentro do campo dela, né? O que seria esse campo? Esse campo é interessante falar porque nós chamamos de campo esse espaço aqui, aonde está a informação, porque precisamos entender que as terapias holísticas, ela parte de um princípio, e o princípio somos energia. É o que o Einstein já falava. O universo inteiro é energia. O que a gente julga ser matéria é energia vibrando numa frequência. Ele colocou o nome lá de congelada, não é? Mas tudo é energia. Então, se é energia, não há barreiras. A energia, ela está ali se comunicando, interagindo. Você está o tempo todo emitindo essas ondas energéticas, né? E recebendo também. Então, o campo é esse espaço onde está cheio de informação. E quando eu olho para esse campo, ou seja, quando eu paro o que eu estou fazendo para olhar para a minha dor de cabeça, eu quero olhar dentro desse campo que nós chamamos o campo da constelação sistêmica, então a gente consegue perceber, um exemplo, né? Eu citei a dor de cabeça, mas pode ser qualquer uma outra coisa, conflito no relacionamento, tudo mais, você consegue perceber ali as origens, de onde está vindo aquilo, que muitas vezes é sistêmico, porque somos seres de relação. Então, é sistêmico, não tem como, a gente não está isolado. Entendeu? Sim. Então, a constelação sistêmica, ela traz esse nome porque ela prioriza muito essas ramificações energéticas, essa interação da energia, que são como se fosse assim, fiozinhos invisíveis que estão ali nos impulsionando, muitas vezes, de uma forma inconsciente, a agir ou reagir desta ou daquela forma. Entendi. Por exemplo, a pessoa procura a Ivonete para fazer uma sessão de terapia, né? Aí a Ivonete acessa aquele campo da pessoa e detecta a informação que está atrapalhando aquela área da vida que a pessoa veio buscar clareza, né? Ajuda a pessoa a acessar. A pessoa, ela recebe a informação e aí ela vai precisar fazer alguma coisa com aquela informação, ou na própria terapia, no próprio acesso, já desfaz alguns nós, como é que funciona esse trabalho? Então, no próprio processo ali, já desfaz alguns nós. No meu caso, a metodologia a minha forma o meu jeitinho, né? Eu costumo falar isso. O jeitinho da Ivonete. Como que é o jeitinho da Ivonete? O cliente chega, geralmente por indicação, porque eu não sou de divulgar assim, o meu trabalho, não invisto muito nisso. Chega por indicação, trazendo uma questão. Então, antes dele ir para a constelação sistêmica, eu acesso o campo dele, mas utilizando outra ferramenta, que no caso é o Mapa das Emoções, por David Hawkes, né? Que fez um trabalho belíssimo, norte-americano, pesquisou, foi mais de 30 anos da vida dedicada a pesquisar
catalogar as principais emoções humanas. Olha que trabalho belíssimo. Então, através desse mapa das emoções, é possível, com o auxílio da radiestesia, que é uma outra técnica, né, a gente acessa o campo desse cliente e faz ali o que eu costumo dizer que é tipo um rastreamento do campo, um rastreamento desse campo energético dele, das experiências em que ele viveu, desde o nascimento até aqui, e aonde é que a questão que ele está vivendo hoje está conectada com que memória, com que lembrança. Qual é a questão sistêmica que está ali? Ele está repetindo um padrão. Ele está repetindo um padrão? Primeira pergunta. Pode estar e não, né? Caso esteja, esse padrão que ele está repetindo vem de qual origem familiar? Por parte de pai ou por parte de mãe? E ali você vai entrando nesse mundo ali da energia, da informação que esse cliente traz. Você vai descobrindo algumas coisas através dessas duas ferramentas e através de uma terceira, que no caso, eu como terapeuta TQA, eu tenho uma ferramenta de comandos específicos de limpeza, que aí eu utilizo, é onde entra o reiki xamanismo ancestral para fazer uma limpeza geral, e é onde entra muitas vezes o comando da terapia quântica aplicada para também promover essa limpeza. E daí, dentro dessa observação, enquanto ali estou com o cliente no primeiro atendimento até então, eu fico sabendo quais das ferramentas que eu utilizo é a mais adequada para aquela questão dele. Muitas e muitas vezes vem a constelação sistêmica. Então, o segundo atendimento aí sim já é um atendimento dentro da abordagem da constelação sistêmica. Entendi. Então seu atendimento ele tem um protocolo, mas ele também vai acontecendo conforme a necessidade vai gerando, essas ferramentas vão aparecendo e vão dando o norte daquele atendimento ali, sim, né? Sim, totalmente individualizado. Uhum. É bem assim, é você com você ali, entendeu? O protocolo é só nesse sentido assim que eu entendi que fica mais, que eu consigo aprofundar mais na questão do cliente, o mais próximo possível do que nós chamamos de... Olá, amigos! Estamos aqui com o podcast Eleições 2024. Hoje estou aqui... Os comandos de apometria, que eu também uso em determinadas situações, né? Você vai percebendo ali quais são os comandos de limpeza, quais ferramentas ali é mais adequado para aquela situação. De modo que o cliente tende a sair dali já bem mais aliviado, com um entendimento de si mesmo, da própria questão, um pouco mais, assim, mais aprofundada, né? Ele costuma sair ali com aquele pensamento, tipo, ele chega como vítima na maioria das vezes, né? Que é muito comum, chega muito vitimizado, e ele já sai dali pensando assim, epa, eu tenho participação nisso, e agora? O que eu faço? Entendeu? Como é que é isso, né? As emoções são frequências, Ivonete? Sim. Existe dentro do campo o que a gente chama de faixas conscienciais, né? A física quântica traz um pouco disso, né? Ela traz essa coisa da onda, a partícula, né? A energia ela se manifesta em forma de onda, de partícula e tudo mais. Então, o nosso pensamento, ele cria a realidade. Então, ele tem frequências vibracionais, né? E o pensamento nosso, ele cria a realidade que eu estou vivendo quando encontra uma conexão pensamento e coração, pensamento e sentimento. O coração já tem estudos que diz que ele é, 1000 e tantas vezes mais potente a capacidade dele de concretizar, de materializar aquilo que o pensamento pensou, né? Então, o nosso pensamento, o sentimento, tudo são frequências. E, de forma consciente ou inconsciente, a gente escolhe uma faixa dessa para lidar com a vida, para olhar para a vida. Então, vamos pegar o exemplo de alguém
que, vamos supor, que esteja vivendo um momento de depressão, né? Aquela depressão, assim, profunda mesmo e tal. Quando a gente vai olhar para o campo energético dessa pessoa, com muita... como é que eu vou falar? Na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o que tem ali por trás daquela... Como é que eu vou falar? Por trás dessa depressão que se manifesta? Uma culpa muito grande. Porque a culpa, essa faixa consciencial da culpa, que a pessoa vibra por um longo período de tempo, vai fazer com que ele reaja de uma forma de autopunição. Então, ele começa a se autopunir, não se sentindo merecedor das coisas boas da vida. Então, como se ele usasse uma lente, sabe? Ele pega aquela lente da culpa e coloca aqui e começa a olhar para a vida como um não merecedor da graça divina que se derrama todos os dias sobre justos e injustos, né? Então, é mais ou menos isso. Sim. Eu estou olhando agora aqui para você, Ivonete. Corpo físico, matéria, né? Sim. Aí tem a mente da Ivonete que eu não consigo enxergar. E aí dentro, quando você fala de culpa, de sentimentos, de emoções, né? De cristalizações de energia, né? Onde está essas informações? Elas podem estar em vários níveis, né? Em vários níveis. Existem estudos que falam que tem traumas, experiências que foram vividas, que elas ficam registradas a níveis molecular, a níveis celular, a níveis de DNA, a níveis inconsciente mental, né? Então, assim, a gente precisa pensar no ser humano como algo muito complexo, né? E o nosso corpo físico, ele é a última expressão, digamos assim, a última ferramenta que possibilita a expressão do ser consciencial que nós somos. Então, eu acho que poderíamos falar, porque é difícil falar disso, né? Assim, da forma, né? Para coisa que não tem, assim, forma. O ser, ele não tem forma, né? Então, mas na vida humana, aqui na experiência, na terceira dimensão, nós precisamos de uma forma. E o corpo físico é essa forma. Só que o corpo físico, ele absorve toda aquela frequência energética que está ali nos nossos corpos sutis, vindo ele de onde vier. Vindo ele de forma consciente ou não. Entende? Mas o corpo físico, ele absorve isso, ele vai responder a essa informação, certo, que estamos trazendo, né? Através da vibração. Então, a constelação, ela não é, a metodologia dela não é reencarnação, é DNA, ou tem várias vertentes? Não, a constelação sistêmica, ela traz ela nos propicia olhar para essa informação da vida prática aqui. O que está acontecendo? Então, ela consegue... deixa eu pegar um exemplo de... Vamos pegar um relacionamento, né? Vamos pegar aí uma mulher que ela está num relacionamento e ela está infeliz nesse relacionamento porque ele tem muitas questões onde ela se sente inferior, ela não sente vista e tudo mais, tudo mais. Quando a gente olha com esse olhar sistêmico, nós vamos perceber que existe um padrão que, geralmente, a mãe, a avó, lá mais atrás, nessa linhagem dela, existe uma dor do feminino com o masculino. Sim. Entende? Porque muitas vezes nós, mulheres, nos fazemos de muito forte para poder sobrepor, né? E o nosso espaço e tudo mais. Só que a gente usa essa força, né? Que nós estamos chamando aqui de força, para sobrepor o masculino, a gente usa isso a partir de uma dor do ressentimento.
não é pelo amor. Nós estamos fortes na relação, a gente conduz toda aquela relação, mas não pelo amor. É por um ressentimento que tem como informação dentro do sistema, onde o olhar para o masculino é um olhar que diminui o masculino, que não respeita o masculino, que não valida esse masculino. Então, como que essa mulher vai ter um relacionamento harmonioso, pacífico com esse homem, se ela não está em paz com essa energia masculina e feminina que a compõe? Porque cada um de nós trazemos as duas polaridades. Tanto o homem traz nele a energia feminina e masculina, quanto a mulher também. E o que eu expresso fora é porque está acontecendo aqui dentro. Se eu não estou em harmonia com o meu masculino e meu feminino aqui, porque a informação que eu tenho do meu sistema é uma informação de dor, onde essa mulher, mãe, avó, sei lá, foi subjugada, foi traída, foi enganada, papapá, essa coisa toda, né? Então, eu trago isso, mas aí eu expresso na minha relação. Mas não tem consciência disso, né? E a constelação permite você olhar e ter consciência. Tendo a consciência, você começa a se sentir parte do processo e responsável também pelo que está acontecendo. E aí que acontece a magia, né? O milagre, a cura. É o amor que cura. E é esse amor que a pessoa começa a perceber por ela mesma. O que é isso? Então, eu estou negando uma parte de mim? Sim, estou negando uma parte de mim. Ao negar essa parte de mim, eu nego meu companheiro. E mais, ao negar meu companheiro, eu também nego o meu filho. O meu filho masculino ali, eu também começo a ter problema com esse menino, que vai sentir rejeitado, né? Ou seja, o amor, ele para chegar lá, ele precisa passar aqui. E essas ferramentas, elas nos auxiliam nisso. A constelação sistêmica, ela é fantástica nisso. Extraordinário, hein? Sim. Interessante, né? Porque quando busca combater a polaridade, querendo também polarizar, né? Até o Hawkins, né? O poder versus forças, né? Que tem o sagrado feminino é o acesso ao poder, né? O poder feminino, que é diferente dessa força de querer sobrepor, né? Sim. Muito interessante. Sim. E dentro da constelação, essa informação que é acessada, né? Essa informação que é acessada, uma vez que a pessoa acessa, aí já gera transformação? Gera transformação se ela se permitir isso. Uhum. Porque é muito interessante essa sua pergunta, porque muitas vezes o cliente nos procura e ele não quer transformar, ele quer se livrar do problema. Ou espera um milagre, né? O terapeuta, você fez a constelação, não resolveu nada na minha vida, né? Ele quer se livrar daquele problema, ele espera que o terapeuta leve a solução e assim, e não é isso. Tem uma analogia que eu gosto muito de usar, que foi até o meu namorado que um dia, a gente conversando, ele fez essa observação. Ele falou assim: Ivonete, eu percebo que o terapeuta, ele é aquela pessoa que acompanha o cliente, que convida o cliente a entrar numa caverna bem escura. E aí o terapeuta, ele tem uma tocha, que é essa tocha que não pode ser só o conhecimento, porque não é só também a técnica, a ferramenta. Esse terapeuta, ele precisa já ter entendido dentro dele a força do amor. Esse terapeuta, ele tem que ter dentro dele essa vivência do amor dentro dele. É algo que precisa estar ali bem, bem claro, como uma mina que jorra aquela água limpinha, sabe? O terapeuta, ele precisa estar imbuído disso. Então, essa tocha que o terapeuta está levando, que faz parte do conhecimento, da vivência dele, desse amor que ele já traz, está tudo ali e alumia, digamos assim, a caverna. Mas se o cliente permanecer com os olhinhos fechados, não vai ver nada. O que se pode fazer? Então, a transformação não acontece, né? Para que haja essa transformação de fato, esse cliente, ele precisa realmente abrir o coração
para o amor, porque é o amor que cura. Eu não canso de bater nessa tecla. É o amor que cura. Então, quando o cliente vê ali a questão dele e ele toma consciência que está faltando amor nele, por ele mesmo, né, precisa fazer esse movimento do auto-amor, do se auto-acolher, do se auto-perdoar pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo. Quando ele se coloca nesse lugar de também corresponsável por aquilo que está acontecendo, aí sim é rápido. A transformação ela é assim, é mágico, sabe? Acontece algo dentro dele assim que muda tudo. Interessante essa analogia, né? Porque nós aqui nesse lugar da terceira dimensão, seres encarnados, mas espirituais, né? Sim. Necessitamos de luz, né? Para nutrir. Essa luz, dessa analogia que você fez, ela clareia para a gente poder avançar, né? Existe a jornada do herói, que todos nós temos um dragão interno, né? E dentro da psicanálise também fala que o nosso movimento de crescimento psíquico também é transformar o nosso inconsciente, nossas sombras, né? Inconsciente, que nas terapias holísticas tem a ver com essa expansão da consciência, né? Sim. Muito interessante essa analogia, né? Sim. O terapeuta, Ivonete, ele é um intermediador, né? Ele está ali fazendo um meio de campo entre os problemas que a pessoa traz, né? E ajudar a pessoa a acessar. Mas o acesso e a resolução disso, e quem precisa ver e avançar é o cliente, né? É o cliente. É o cliente. Porque muitas pessoas buscam os terapeutas, é bom a gente esclarecer isso, né? Achando que a gente faz para mim aí uma radiestesia aí que vai aí, né? Aquilo ali é um impulso, é uma força, é um movimento que está trazendo no campo energético, abrindo as possibilidades, porque às vezes a pessoa está numa zona de conforto, ou ela está num ciclo ou num círculo também ali que ela não consegue ver para além. E aí o terapeuta traz uma informação para ela romper com aquilo, né? Sim. E aí ela não traz a autorresponsabilidade que você tem falado bastante. Sim. Aí, né? Sim. Que é agregar que aquilo faz parte dela, essa sombra, essa dor, né? Olhar para aquilo com responsabilidade e acessar esse amor, né? Para sair daquilo ali, né? Então a minha pergunta, falei aqui, não fiz a pergunta, né? A minha pergunta é isso, né? Qual que é o papel do terapeuta? Qual que é, até onde vai a responsabilidade do terapeuta? Porque eu também sou terapeuta, né? Sim. E às vezes a gente sente, poxa, a pessoa está 3 sessões, 4 sessões, 10, não resolve, né? E às vezes a pessoa delega pra gente, né? Uai, o meu negócio não mudou, o meu relacionamento continua, o meu, né? Até onde vai esse papel, até onde que ele vai ali? Eu penso que ele vai até onde esse cliente dá a permissão, né? Porque é aquilo que eu falei no começo. O cliente, muitos chega querendo se livrar do problema somente. Esse cliente que quer se livrar do problema, ele não dá para o terapeuta permissão para ir além e realmente contribuir com o resultado. Então, a gente fica impossibilitado. Porque nós, enquanto terapeutas, nós temos um profundo respeito por esse cliente e por esse limite que ele nos impõe. E esse limite que ele nos impõe, muitas vezes, não é algo consciente. Mas a gente percebe aquela barreira. Então, não tem como avançar, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é chamar esse cliente e falar, olha, eu estou indo até aqui porque eu não tenho permissão para avançar. Aí você precisa saber se você está pronto para dar um passinho a mais ou não. Porque está tudo bem, não tem julgamento ali. Se não sente pronto, aguarda mais um pouco, né? Vai fazendo o que dá ali, que uma hora ele vai se cansar verdadeiramente.
particularmente, eu tenho um caso que é desse jeito. Já faz assim um tempo e já utilizei todos os recursos, né? A pessoa, a gente percebe avanços, mas é tudo muito devagar. Mas, às vezes, chega aquele desespero e fala, eu não vou dar conta. Nessa encarnação não tem mais jeito. Tem. Precisa apenas decidir se quer mesmo que tenha jeito, né? Porque a nossa consciência enquanto ser, enquanto partícula divina, é poderoso. E ele é soberano. Ele tem um outro exemplo também que eu gosto muito de dar, que quando nós permitimos, quando nós nos colocamos como autor também ali na vida, nos autorresponsabilizando, a gente permite um acesso à nossa centelha, a essa centelha de luz divina que nós somos. E essa centelha divina é como se fosse, analogicamente falando, o capitão de um navio. Então, a vida, vamos colocar a vida como esse mar que tem esse movimento, né? A vida é movimento, a energia de vida ela é um movimento constante. Então, o mar está aqui. E o navio é o corpo. Vamos colocar o corpo lá nesse mar. Então, esse corpo dentro do mar, é da natureza dele chegar a algum lugar. Então, ele vai fazendo o que ele sabe fazer. Né? Ele vai, a onda do mar leva aqui, ele vai fazendo. Em algum lugar ele para. Ele pode parar numa praia deserta, ele pode acontecer alguma coisa ali, ele afunda, ele bate na rocha. Tal. Mas se o piloto ali, o comandante, que é a consciência, né? Se ele dá o comando para o corpo, fala, não, mas eu quero ir para cá, é rumo ao nascer do sol aqui. Entendeu? Então, esse barquinho, esse corpo, ele vai ter uma direção ali. Mas, para isso acontecer, nós precisamos abrir mão do ego, né? Entender, olhar para dentro, nos autorresponsabilizar, perceber por que eu ajo ou reajo assim ou assado diante disso ou daquilo. E isso é um trabalho para a vida toda. E é desde amanhecer até dormir de novo, né? A gente, então, quer dizer que essa autoobservação da forma como a gente reage às circunstâncias, esse balançar da vida, né, que as circunstâncias e a vida o tempo inteiro vai trazer novos balanços no nosso barquinho, né? Exato. E aí a forma como a gente reage àquilo, essa autoobservação da forma como a gente reage àquilo, tá no nosso controle? No nosso controle. Sou eu que escolho se eu quero observar, se eu quero perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Aí, de repente, eu já entendo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, mas eu quero aprofundar um pouquinho do para que eu estou sentindo, né? E que me leva a uma resposta, porque o tempo todo nós estamos reagindo aos estímulos externos, mas impulsionado por uma força, por uma energia, por um vibrar interno. Né? Então, tem essa relação o tempo todo. Tem balanços da vida que tira a gente do eixo, né? Tira. Que, assim, faz parte porque nós somos humanos, né? Sim. Agora, tem pequenos balanços que a gente pode começar a não tirar, né? Às vezes dentro do próprio ambiente, às vezes no relacionamento, um gatilho, né? Que a gente já pode começar a fazer essa autoobservação, né? E às vezes as pessoas pensam que espiritualidade é uma coisa muito além, né? A iluminação. E essas pequenas observações que a gente já não embarca naquilo, né? Já são pequenos estágios que a gente começa a conquistar dentro da gente, né? Sim, sim. A iluminação não é um lugar. A iluminação não é a lua que está lá e, meu Deus, eu queria ir lá na lua, mas agora como é que eu faço? Né? Eu não tenho recursos para ir na lua. Né? A iluminação não é isso. A iluminação é uma instância vibracional, consciencial dentro de nós. Né? E que a gente acessa por milésimo de segundos numa meditação, por exemplo, numa prática meditativa, por exemplo, que é uma coisa que na nossa cultura não é muito
né, dado a nós, mas é algo que nos auxilia muito nesse balançar da vida, nos auxilia muito nessa relação de uma autonomia maior sobre as nossas emoções, né, o nosso emocional. A prática meditativa traz isso, a prática da oração também traz, mas também esse observar, esse nos perceber, né? Por que eu estou agindo? Por que essa pessoa falou isso e isso mexeu tanto comigo? Né? Então, ao invés de já ir culpando a pessoa ou despejando-lhe uma série de coisas, é hora de parar um pouquinho e começar a perceber. Né? E isso vai nos dando... Porque é muito interessante, porque quando a gente se coloca, quando a gente desperta para esse auto-observar, Lúcio, a gente permite ajudas. É como se um ventinho mais fresco aproximasse de nós, em pleno calor, e ali você consegue enxergar um pouquinho mais. E você vai avançando um pouquinho mais. Mas é você. Não adianta querer jogar para o outro, porque é você com você. Você nasce sozinho, você morre sozinho, nesse sentido, assim, né? Porque, na verdade, se a gente for observar, não tem como estarmos só. O tempo todo... Eu gosto de falar para o meu cliente, aquele que às vezes está chorando, né? Fala, e tal. Eu gosto de falar, olha, o tempo todo tem mãos de luz derramando luz sobre você. A graça de Deus é como uma imensa cachoeira, que ela está ali o tempo todo, mas o movimento é nosso. E aí você pega essa graça com uma xícara, com uma colher, com um prato, com a bacia, um balde, você vai pegando isso a partir da sua escolha. Né? Somos livres. Isso é ótimo. Você falou muito de permissão, achei muito interessante, né? Essa permissão que o cliente, o paciente, seja lá o partilhante, como a gente denominar, né? Quem nos busca. E uma coisa que eu acho interessante também é assim, Lúcio é terapeuta, mas tem pessoas que chegam, fazem terapias comigo, uma, duas sessões que não, né? Não a minha linguagem ali não consegui dar um sentido para a vida dela e ela vai buscar Ivonete, ou vice-versa, né? A gente tem vários terapeutas com, né, várias formas de acolhimento, várias ferramentas diferentes, né? Sim. Isso também é bem interessante, na caminhada de cada um, na sede espiritual, no bloqueio que cada um está passando, e ele chega, às vezes, no terapeuta como se fosse um oásis ali, bebe um pouquinho de água para dar continuidade na caminhada, no caminho de cura, que eu acredito que é individual, né? Sim. Mesmo dentro de uma religião ou de uma doutrina, cada espírito está na sua caminhada, né? E ali a Ivonete tem uma forma dela de estar acolhendo, tratando com as ferramentas dela aquela pessoa, né? E a Ivonete consegue dar a ela o acesso até onde ela se permite, né? E tem como você trabalhar essa permissão da pessoa, ou Ivonete? Tem. Dentro da constelação sistêmica, é muito comum a gente perceber, dentro de um movimento, que aquela pessoa ela não tem permissão, por exemplo, para receber do pai a força. Né? Porque o pai, ele representa o masculino e ele representa essa força que nós precisamos para ter atitude, para ter posicionamento, para fazer escolhas, né, que sejam benéficas, né? Então, muitas vezes, a forma como a relação pai e filho, a experiência que esse meu cliente hoje, já adulto, teve lá no passado, a informação que ele traz dentro dele, nessa relação de pai, mãe e ele entende que ele não tem permissão para receber do pai o amor que é dele por direito sagrado, divino. Olha que coisa interessante, a gente vê isso com muita frequência. Então, essa não permissão para receber esse amor, para receber essa força, para receber esse masculino, leva essa pessoa, por exemplo, a ter vários parceiros e não dá certo, não consegue ter uma relação saudável, porque não tem permissão para viver uma relação saudável. Certo. Entendeu? Então, a terapia
pode ajudar a pessoa a trabalhar a permissão dela própria. Perceber isso, e aí ela consegue, então, entender que ela pode honrar a dor dessa mãe que não foi feliz, né? Justamente fazendo o contrário. Cada criancinha, esse é o meu olhar, tá? A forma como eu gosto, assim, de às vezes eu trago como analogia. Cada criancinha que nasce em um lar, ele não nasce na família errada, ele não nasce... A criancinha nasceu lá no morador de rua, aquele casal que está ali morando embaixo de uma ponte, toda aquela situação que a gente já sabe. Mas aquela criancinha, ela não nasce ali por acaso. Não é uma semente que é lançada ali para perecer. Ela nasce ali para viver a experiência dela, que pode durar um dia, 1 ano, 10 anos, 50 anos, não importa. Mas ela é uma semente que eu costumo dizer que cada um de nós somos uma semente de bênção para melhorar, para curar a nós mesmos, mas contribuindo com o equilíbrio do sistema. Entendeu? Nem eu, nem você e nem ninguém tem a obrigação de fazer um mundo melhor. A gente não... No meu entender, tá? A minha visão. Eu não estou aqui para fazer o mundo melhor. Mas eu estou aqui para me tornar melhor e, dentro desse meu processo de me tornar uma pessoa mais amorosa possível, eu contribuo com essa luz que eu sou. Ela começa a irradiar e aí ela começa a beneficiar o meu sistema. E isso vai se alastrando. Se cada um de nós cuida da nossa luz, faz esse trabalho de conexão com a luz que já é, ele literalmente vai estar contribuindo com um mundo melhor. Mas o foco não é melhorar o mundo. O foco é deixar que essa luz esteja aí, disponível para todo mundo. Então, recebemos aqui no Papo com o terapeuta Ivonete Amaro, terapeuta holística, trouxe para nós aqui informações valiosíssimas, né, contribui na caminhada de todos nós, para a gente poder acessar dentro de nós, com as ferramentas que ela trouxe aqui, acessar a nossa luz, né? E eu te agradeço, Ivonete, por estar aqui, né, e poder contribuir com sua caminhada, com a sua vida, trazer para nós essas informações aqui valiosíssimas. Eu que agradeço a oportunidade, Lúcio, muito obrigada. E espero nos encontrarmos mais vezes para mais bate-papo, porque foi bem divertido, tá?